Olá, essa é a estreia de O Catedrático. E eu convidei aqui hoje uma pessoa muito especial, porque ela não sabe, mas seria a nossa paraninfa, a nossa madrinha desse catedrático, que você inspirou essa ideia do catedrático. Eu vou explicar por quê, antes de apresentar ela. Eu queria fazer muito tempo mestrado, mandei um e-mail para a faculdade onde ela trabalha, e aí, meio desesperançoso e tal, ela falou, não, faz a prova, faz o teste, quem sabe você consegue. E aí eu fiz o teste, fiz a prova, passei. E nesses 1 ano e meio que eu estou lá, na faculdade onde ela trabalha, eu tive a ideia de fazer esse podcast para mostrar para todas as pessoas e profissionais incríveis, que pouco tem espaço na mídia, mas tem um trabalho fantástico e um trabalho muito inspirador. Então a Elisa Casadei, a minha paraninfa, a responsável por entrar no mestrado da ISPM, é a nossa convidada, não podia ser outra pessoa, para inaugurar essa fase. E obrigado pela presença, obrigado também por apoiar e me incentivar a fazer essa prova lá na ISPM, e estou muito feliz, é uma coisa que está me transformando, e graças à convivência com você e com tantos outros professores, esse podcast está acontecendo pela primeira vez hoje. Ai, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje conversando aqui com você, Rafael. Eu lembro que naquela época, quando você começou a pensar na candidatura, já no começo, logo que você começou a falar da sua candidatura ao mestrado, você já demonstrava uma grande paixão, assim, pelo tema. E eu acho que isso é muito fundamental para quem quer fazer pesquisa, né? Você tem que ser apaixonado pelo tema. Porque você fica tanto tempo estudando uma mesma coisa, que se você não for apaixonado por aquilo, não dá certo, né? E eu me lembro que logo de início você já mostrou uma grande paixão pelo seu tema. Uhum. Acho que todo mundo sabe, né, que são os trapalhões, quem te acompanha. E isso eu acho que é fundamental para uma pesquisa, assim. Paixão a gente às vezes tenta tirar a paixão do jogo da pesquisa, né? Mas não tem como. Não tem como. Falando em paixão, Elisa, como que surgiu a sua paixão por educação? Assim, desde pequenininha, você, quando era criancinha, já no primário, no berçário, sei lá, já se interessava por lição, você gostava de estudar, você gostava de fazer lição de casa. Eu, por exemplo, não gostava e muita gente não gostava. Mas você sempre teve essa inclinação para a educação. Como que foi a sua vida, assim? O que você tinha de interesse, assim? Você sempre quis ser professora, quis ser bailarina, pilota de avião, enfim, o que você quis fazer da sua vida? Então, eu também não... na verdade, eu sempre fui nerd. Então, eu sempre fui aquela aluna que sentava na frente, que prestava atenção, que fazia toda a tarefa. Então, assim, nerd, eu sempre fui. Mas eu acho que era menos por um gosto de estudar do que por uma valorização do ensino em si, sabe? A minha família sempre valorizou muito o estudo em casa, assim. Então, a nossa grande obrigação enquanto filhas era ir bem na escola, porque a educação era vista como uma oportunidade de ascensão social. Era muito nesse jogo. Então, não importava muito se eu gostava de estudar, se eu não gostava de estudar. O negócio era, estuda porque é isso que vai fazer você ficar independente, é isso que vai fazer você ganhar dinheiro. E meus pais não são de família rica, assim, são de família de classe média. E eles sempre fizeram um esforço gigante para proporcionar para mim e para minha irmã uma educação de qualidade. Então, embora a gente não morasse num bairro rico, eu tive muitas oportunidades de estudar em escolas muito boas, porque ou meus pais corriam muito atrás. Então, no ensino médio, por exemplo, meu pai conseguiu um emprego na escola que eu estudei, justamente por causa da bolsa. Olha que legal. Então, era sempre muito... A educação era uma coisa muito séria, sabe? Era assim, olha, você está tendo uma oportunidade, então vai e segue nessa oportunidade. Então, assim, independente de gostar ou não, eu acabava sendo nerd porque... aquilo era muito importante. E tinha uma responsabilidade ali, né? Porque quando é bolsista, tem um negócio que não pode tirar nota ruim, que perde bolsa, não tem uma coisa assim? Então tinha essa responsabilidade de manutenção, né, da bolsa e de todas as coisas. Então eu encampei esse discurso dos meus pais. E até às vezes me deixa muito triste, sabe? Quando as pessoas não veem, assim, a educação como uma grande oportunidade na vida. E de fato pra mim foi, sabe? Na minha vida, o que foi o grande fator que abriu todas as portas foi justamente a educação.
Então, por isso que, assim, ser professora, acho que eu não faço aquele... Tem gente que fala, né? Não, eu dava aula para as minhas bonecas. Eu não fazia isso. Eu não era essa pessoa que achava que ia ser professora a vida inteira. Mas esse valor que a educação tinha, para mim, sempre foi muito importante. E realmente foi um fator de ascensão social. Legal. E nesse período que você estudou ali no ensino fundamental, no ensino médio, quais eram as matérias que você mais gostava? Você da área de humanas, né? E quais as que você tinha dificuldade? Você não tinha dificuldade em nenhuma matéria? Eu sou uma pessoa totalmente de humanas. E totalmente mesmo, assim, sabe? Até hoje, eu sou uma pessoa que nem confere troco, porque senão eu passo vergonha se eu confiro troco, sabe? Né? Eu tenho uma dificuldade imensa com exatas, assim, muito, muito, muito. Então, as matérias que eu gostava, eu acabava estudando menos, porque eu entendia rápido, né? Então, história, sociologia, eram coisas que eu estudava, mas estudava mais rápido, porque entendia rapidamente o que estava tratando. Agora, física, química, nossa, matemática, eu penava, eu estudava muito, e mesmo assim ainda não ia ali naquele... Ia bem, passava, mas não era aquela coisa fácil, não. Era a base de muito, muito trabalho. E você chegou a ficar de recuperação ou colar na prova alguma vez na sua vida? Assim, hoje você pode confessar isso, que já passou, já prescreveu o seu crime. É verdade. Eu não colava, porque eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. Não era nem por convicção moral, era por medo mesmo, sabe? Eu acho que meus pais foram muito eficientes nisso, assim. Se você for pega colando, você vai ver só. Aí eu acho que eles foram muito eficientes, né? Então eu morria de medo. Eu, por exemplo, quando tinha uma pessoa como você na sala, tipo, nerd, nota boa, tal, quando tinha trabalho em grupo, eu queria colar nessa pessoa pra me garantir na nota boa. As pessoas tinham na classe, assim, o interesse de fazer trabalhos com você, essas coisas todas. E essa é a vantagem do nerd, né? O nerd sempre tem muitos amigos. Essa coisa do nerd excluído não existe, porque o nerd tem essa vantagem, né? Todo mundo quer ficar perto do nerd. Então como, isso foi... isso eu acho muito bom. Temos que valorizar mais os nerds. E aí você vai para o ensino médio, né? Você então deve ter passado com bastante tranquilidade do ensino fundamental para o ensino médio. E quando começou a época do vestibular, tal, de pensar no que você fazer da sua vida, porque também é uma outra responsabilidade, né? Inclusive com pouca idade, mas a gente já tem que tomar, talvez uma das primeiras grandes decisões da nossa vida é saber o que vai nos levar daquela fase em diante, né? Então agora com uma filha de 16 anos que ela está naquele negócio de decidir o que vai fazer da vida. Como que foi para você esse processo de saber o que vai fazer daqui para frente? Então, acho que a gente é muito jovem ainda, né? Nessa fase, 16 anos, você não sabe muito bem o que você quer ainda. Eu sabia de pouquíssimas coisas, assim. Eu sabia que eu gostava muito de história, então era uma coisa que me interessava muito. Eu sabia que eu escrevia bem. Então eu fiquei muito assim, eu sei que eu preciso ir para humanas, mas para que lugar da humanas foi um dilema, assim, para todo mundo né? É difícil. Eu até pensei em fazer história, pensei em fazer várias outras coisas, mas eu falei assim, a história no Brasil é complicado, né? Por mais que seja uma disciplina interessante, às vezes o historiador não é tão valorizado no Brasil quanto deveria. Sim. Então eu queria algo que fosse um ofício também. Aí eu falei, eu gosto de história, eu escrevo bem, vou para jornalismo. Então, mas foi uma escolha assim, não sei se foi uma escolha tão bem pensada, foi uma escolha ali ela não deixa de ser, né, associativa, né? Porque o jornalismo tem essa pegada também da história, de escrita, de uma série de coisas. Mas também é aquela coisa do adolescente de 17 anos, né? Eu tinha uma visão muito romântica do jornalismo. Eu acho que naquela ocasião eu me via assim como aquela pessoa que ia desvendar escândalos políticos. Tem todo um lado muito romântico, muito sedutor do jornalismo, né? Então eu fui meio encantada por aquilo. Só que daí chega na faculdade, você começa a ver o que é o jornalismo real, né? E aí você vê, não é exatamente esse lugar romântico que eu imaginei na minha cabeça. E aí que as coisas começaram a se definir para mim profissionalmente mesmo. Porque daí eu tive que tomar algumas decisões. Porque daí eu comecei a falar assim, não sei se é bem jornalismo que eu quero, o que eu vou fazer. Mas eu gostava muito das disciplinas. Assim, ali eu comecei a gostar de estudar mesmo. Assim, na faculdade eu posso falar, ali eu tomei gosto pela coisa. Porque eu comecei a ter disciplinas de linguagem, que daí eu comecei a descobrir uma área que no colégio a gente não trabalha, né? Comecei a ter disciplinas mais fortes de filosofia. Aí eu comecei a me encantar com esses lugares. E aí, logo no meu primeiro ano de faculdade, eu vi que tinha possibilidade de iniciação científica. E aí eu comecei a concorrer a alguns editais de iniciação científica. E eu tive muita sorte, porque justo o edital que eu passei
Era a minha professora preferida, assim, eu amava a disciplina dela. Foi uma disciplina, tem o antes e depois dessa disciplina para mim, que é a professora Mayra Rodrigues Gomes. Pô, você falou da Mayra, eu para te entrevistar, eu estudei o seu Lattes. Ela foi sua orientadora na graduação, no mestrado e no doutorado. Ela foi... Que coisa fantástica. Isso é raro, né? Tipo, eu... Normalmente, sempre quando o mestrado é um, o doutorado é outro, graduação é outro, e vocês têm uma ligação muito forte, né? De trabalho, de ensino, de pesquisa. Ela me ensinou a fazer pesquisa, assim. Ela trabalha com ciências da linguagem, e é um campo que eu fiquei encantada com ciências da linguagem. E ela me ensinou, e ela foi uma orientadora excelente, assim, porque ela me ensinou o passo a passo de fazer uma pesquisa, que até então eu não sabia nada do campo de pesquisa. Naquela ocasião, ela estava num projeto temático, que era um projeto que... tinha um arquivo, que era um arquivo do Estado, que eles arquivavam as peças que foram censuradas. Isso desde a década de 20 até, acho que se eu não me engano, até o final da década de 70. Então passa por vários regimes, né, no Brasil. E tinha umas peças que foram censuradas, era um professor da ECA que fazia a guarda desses arquivos, e um dia ele doa para a ECA esse arquivo. E aí eles montaram um projeto temático, e a linha da professora Mayra era tentar descobrir por que algumas palavras tinham sido censuradas, porque algumas eram óbvias, né? Algumas eram palavrões que eles tiraram, ou eram coisas que legalmente não eram permitidas, então não podia falar nome de marca, por exemplo, então censurava nome de marca. Agora, tinha umas coisas que você fala assim, gente, o que o censor pensou para excluir isso aqui? Que discurso que ele está associado? Doideira, né? Eu lembro que a que mais me chocou era um censor que tinha censurado a palavra escrever. Aí você fala, gente, mas que... Aí tinha uma equipe que era vinculada à professora Mayra, de pesquisadores de iniciação científica, que investigavam por que aqueles termos tinham sido censurados. Isso foi muito fascinante, porque foi assim, pesquisa assim, tinha coisa que a gente não sabia, a gente tinha que ir atrás mesmo. E ela foi muito incentivadora, assim, ela publicava junto com a gente, ela organizava livros e convidava a gente para escrever artigos. Eu fiquei fascinada, assim, foi assim, aqui eu achei que eu quero fazer da vida, é isso. E ela foi, por exemplo, uma inspiração para você se tornar professora nesse período? Isso a gente está falando na época que você estava na USP, é isso? Estava na graduação, acho que eu estava no segundo semestre da graduação, quando eu entrei. E aí ela foi uma inspiração para professora. Até hoje, às vezes eu fico pensando se eu não faço um cosplay dela, sabe? Porque eu amava as aulas dela, eu achava incrível. E foi uma inspiração mesmo. Falei assim, eu quero ser professora desse jeito. Ela te inspirou talvez foi aqui... Deu aquela picadinha pra, tipo, falar assim, esse caminho que eu quero fazer. E aí ela investiu mesmo em mim, sabe? Depois ela orientou o meu TCC, depois orientou o mestrado, orientou o doutorado. Então, do TCC pro mestrado foi, tipo, um pulo, assim, já foi uma sequência? Ou foi uma coisa que você pensou, elaborou, ou já foi um caminho pra poder pegar a titulação e começar a dar aula? Eu já emendei tudo, porque aí quando eu falei assim, descobri o que eu quero da vida, e eu acho que eu sou uma pessoa de muita sorte, sabe? Porque é difícil. Também foi na USP, né, o seu mestrado? Foi, porque às vezes é difícil você descobrir o que você quer fazer da vida, né? Sim. Eu tive sorte de descobrir logo no segundo semestre do curso, que eu queria ser pesquisadora e queria dar aula, e aí eu falei assim, não, é isso que eu quero. E aí eu já montei o meu plano de carreira todinho para emendar no mestrado, para emendar no doutorado, para conseguir ir logo para a carreira acadêmica. E aí eu fui pro mestrado, e aí uma pesquisa puxa a outra, né? Acho que você tá sentindo isso na sua pesquisa também, né? Você tá fechando o objeto, aí você já tá pensando, não, mas no meu doutorado eu vou puxar essa outra coisinha aqui, né? Sim. Isso é uma coisa importante que você fala, porque, enfim, tô lá fazendo o mestrado na ISPM e eu sempre tive a ideia, até porque é um tema que eu gosto e tal, mas eu vi colegas de classe, por exemplo, que ainda estavam na dúvida qual que era o tema, que trabalharam e tal. Qual é a dica que você dá para quem quer fazer um mestrado ou doutorado? Já ter esse tema pronto, já ser uma coisa que você falou muito da paixão, de ser uma coisa que toca a pessoa, que move a pessoa, porque é difícil, e o tempo é muito rápido, parece que 2 anos é uma coisa muito longa, mas quando você começa... passa muito rápido. Então, qual que é a dica para quem está assistindo a gente? Assim como você já planejou isso, já foi muito estratégica, né? Eu lembro muito da aula da Gabriela,
que ela falou, tem 2 métodos, o método difícil e o método fácil. Que o fácil é você já elaborar como você fez, né, montar essa estratégia toda e seguir esse rumo, né? Porque você decidir o tema, apesar que tem que apresentar o projeto antes, mas teve muita gente que refez o projeto no caminho ali e perde-se um tempo, né? Muito precioso. Qual que é a dica que você dá para quem quer fazer um mestrado? Montar o projeto, pensar, coisa que gosta, enfim. Eu acho que sempre que a gente vai escolher um tema, né, é muito indissociável a história de vida da pessoa do que ela quer pesquisar, porque acaba tem alguma coisa em um tema que te chama, né, que te puxa para o tema. E às vezes isso é mais óbvio, né? Então você já tinha todo um trabalho com os Trapalhões, então isso você já sabia de onde puxava. E às vezes isso é menos óbvio. Eu acho que primeiro a gente vai pela paixão, depois a gente vai para a técnica. Porque você escolhe um tema pela paixão, mas daí você tem que escolher uma pergunta de pesquisa, né? E aí a pergunta de pesquisa você tem que ir pela técnica. Porque daí você vai ter que afunilar, você vai ter... E ainda mais quanto mais apaixonado você é pelo seu tema, mais difícil é afunilar, né? Sim. Porque tudo é interessante, tudo parece maravilhoso. E aí você tem que ir para a parte técnica do projeto. Não, aqui eu preciso ver exatamente esse aspecto. Porque você tem razão, 2 anos é muito curto, 2 anos passa muito rápido. Então, ao mesmo tempo, você tem que... Você tem que também estar muito preparado para as mudanças de trajeto. Às vezes é difícil isso, né? Que você encontra coisas no meio da pesquisa. Sim. Porque se você soubesse onde você ia chegar no final da pesquisa, nem precisava fazer pesquisa, né? Então tem que tirar um pouco o medo também dessas mudanças de rumo. No final das contas, as coisas se encaixam, sabe? Eu já orientei muitos trabalhos. Às vezes tem um momento da pesquisa que você se sente muito perdido. Até hoje, nas minhas pesquisas, tem alguns momentos que eu me sinto muito perdida. Mas tem uma hora que você vai estudando, as coisas se encaixam. Aí você fala, é isso. E às vezes até um tema. Comecei com um tema nada a ver, mudei meu tema depois. Até aquilo que você estudou, que parecia que não tinha nada a ver com o que você decidiu, no final das contas, te ajuda a elaborar um negócio. E, quem passou pelo mestrado, acho o doutorado muito mais sossegado, viu? Acho que o mestrado é o momento mais difícil da formação, porque é muito curto. Para muita gente é a primeira vez que está fazendo pesquisa. Passa muito rápido. E vai ficar mais curto agora, né? Parece que vai ter uma mudança aí que não vai ser mais de 2 anos. Tem uma conversa assim, não tem? Tem uma conversa. O campo da comunicação não sabe ainda o que vai fazer com isso, mas tem uma série de indicativas, tanto do Ministério da Educação quanto da CAPES, de mudar o modo como a pós-graduação é articulada no país. Só que ainda ninguém sabe muito bem o que vai ser, porque sai uma portaria e depois tem uma discussão. Então tá tudo tão aberto ainda que eu nem sinto muita vontade para falar disso, sabe? Porque ninguém sabe muito bem o rumo que as coisas estão indo, mas de fato é esperado que para o próximo ano vai ter uma grande mudança no sistema de pós-graduação brasileiro inteiro. Geral, né? E Elisa, depois que você pegou o mestrado, você já começou a dar aula automaticamente? Foi professora... visitante que fala, auxiliar, tem um nome assim, ou você já foi logo de cara, já virou professora titular? Como que foi? Não, é um trajeto, né? Eu tô falando assim, ninguém vê os perrengues que a gente... Eu terminei a iniciação científica, já entrei no mestrado, fiz o mestrado com bolsa, e aí no doutorado, quando eu terminei o mestrado, eu tava doida pra dar aula, mas eu tava assim, com uma fúria de dar aula, eu quero muito dar aula, quero muito, muito, muito. Só que é difícil, né? Você fica... E aí eu lembro que teve um professor meu, que é o professor Luciano Maluli, que ele foi assim, um anjo da guarda, sabe? Que ele conhecia uma coordenadora de uma universidade, e não é que ele indicou o meu nome, ele perturbou essa mulher ele falava com essa mulher toda semana até ela me contratar. Assim, ele foi assim, um anjo da guarda mesmo, sabe? Ele abriu portas. E aí eu lembro que um dia, era uma sexta-feira, essa moça me ligou, perguntou assim, você vem fazer uma entrevista aqui, fazer um momento de felicidade, mas ela falou assim, vem agora. Que eu não aguento mais, ele ficava falando me enchendo o saco. Aí, eu lembro que eu saí, assim, eu morava em Mauá na época, então eu peguei o trem correndo pra ir fazer a entrevista, eu tava de pijama em casa, sabe, essas coisas. E aí eu cheguei lá, ela falou assim, gostei, achei muito boa a entrevista, vou contratar você começa na segunda, tá? Tá aqui, você vai dar aula 5 noites, em 5 disciplinas diferentes. Eu lembro que eu saí, eu acho que foi uma das ocasiões da vida que eu me senti mais nervosa, porque eu falei assim, como que eu vou montar a aula para 5 disciplinas diferentes? Mas eu tava com tanta vontade que eu falei, não importa, vou montar, vamos fazer. Cara, e é uma doideira, né, Elisa? Porque uma coisa assim, tem esse desejo, né, o afã de dar aula, mas não saber o que vão te jogar para exatamente lecionar, né? E não é uma coisa que, tipo, a gente domina tudo.
E dar aula é muita responsabilidade. Como que você se preparou para isso? Assim, você saiu de lá nervosa, mas você já começou a mergulhar no assunto dessa matéria? Como que foi isso? Já fui direto para os livros. Assim, acho que eu nunca estudei tanto quanto naquele final de semana, assim, para preparar uma aula legal para... E eu era muito jovem na época, né? Acho que eu tinha 23 anos. Na idade dos caras que estão na sala de aula, gente. O que é legal também, viu? É uma coisa que você tem pouca experiência, então por um lado é uma dificuldade pela falta de experiência, mas por outro lado era muito legal, porque em termos de achar exemplos, coisas assim, eu estava muito próxima com eles, eu consumia as mesmas coisas que eles. Então tinha uma proximidade muito grande com os alunos. Foi um momento assim... A gente não aprende a dar aula, porque a gente não é formado em pedagogia, a gente não é formado em educação, né? A gente se forma em comunicação e a gente meio que tenta articular as nossas aulas a partir do que a gente viveu, né? A partir dos professores que a gente gostava, dos que a gente não gostava também, dos que a gente não gosta também ajudam a gente a entender o que não fazer. E você vai meio que na intuição, né? Você não tem exatamente um método estruturado. Então, ali foi onde eu aprendi. Ali foi onde eu falei assim, não, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. E como foi assim, tipo, abre a porta da sala, tá todo mundo ali sentado, você fala, agora é comigo, assim, é uma responsabilidade enorme, né? Passar o conteúdo, as pessoas te perguntarem, questionarem as coisas. Como que você se prepara emocionalmente para isso? Porque são coisas da vida, são uns pontos de virada bem difíceis, né? Como tirar a carteira de motorista, essas coisas todas. Abre a porta, vê um monte de gente ali te encarando, fala, agora sou eu aqui, contra todo mundo aqui, porque o aluno gosta de confrontar, tem aluno que gosta de ver se sabe mesmo, enfim, tem vários perfis de alunos. Como que foi a sua noite? Você dormiu bem no primeiro dia da aula? Como que... Não, até hoje, assim, eu já dou aula há muitos anos, mas até hoje me dá frio na barriga. Cada vez que eu tô numa turma nova, ainda me dá frio na barriga, antes de entrar em sala de aula, porque realmente... muita responsabilidade, né? Você não sabe exatamente qual vai ser a recepção que você vai ter. Então, até hoje, eu visto um personagem em sala de aula, assim. Eu sou muito tímida da minha vida cotidiana, sabe? Eu não sou uma pessoa que é muito natural falar pra mim, eu sou muito tímida mesmo. Mas na sala de aula parece que eu encarno outro personagem, assim. Tipo uma atriz, né? Tem várias atrizes que são tímidas e chega lá gravando, se abre e se transforma naquela personagem. Mas tem algo da sala de aula que também, acho que o encontro com as pessoas, ele é meio assustador de início, mas também rola uma energia, que é uma energia que ajuda, né, a sustentar o personagem. Quando você tá ali, e principalmente hoje, como eu dou mais aula para pós-graduação, tem muita gente muito interessada em discutir mesmo, em colaborar, não é meramente uma relação de, eu vou ensinar você, né? Ali a gente está discutindo coisas em conjunto. Tem uma energia ali que é muito gostosa também, né? O que eu sinto é isso, né? Enfim, eu já trabalhei em vários lugares, tal, e eu vejo que esse mundo acadêmico ele é muito leve, muito saudável, né? De gente afim, interessada. Não sei se essa percepção é errônea e tal, mas eu queria que você falasse disso. Assim, como que você se sente lá? É um mundo que te desgasta mentalmente, fisicamente, ou é uma coisa que dá para trabalhar leve? É um ambiente saudável, propositivo? Como que você se sente trabalhando numa faculdade? Olha, eu sempre falo que eu sou realmente uma pessoa de sorte, porque eu gosto muito do meu trabalho, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de pesquisar, eu gosto de dar aula, então nesses termos é muito leve. Mas ao mesmo tempo, eu sempre tenho um pouco de cuidado para falar disso, porque é um trabalho, né? Então trabalho é trabalho. Então, às vezes tem uma coisa de romantização do professor que é ruim, né? Porque fala assim, se você romantiza muito o lugar, então você nem precisa ganhar muito, né? Para fazer isso, né? Não precisa nem pagar, né? Então, acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado para não romantizar demais o cenário. Mas, no geral, eu acho que é um ambiente muito gostoso de trabalhar, especialmente na pós-graduação. Eu acho que uma coisa muito legal de trabalhar na pós-graduação é que você encontra uma variedade muito grande de pessoas. Não que na graduação não seja, na graduação também tem uma variedade, também é muito interessante trabalhar com o pessoal mais jovem. Mas eles têm um perfil muito parecido, né? Porque estão mais ou menos na mesma idade, têm mais ou menos a mesma experiência de vida. Na pós-graduação, não. Tem gente que é super novinho, que acabou de se formar, tem gente que ficou 30 anos no mercado, aí voltou com a sua experiência para vir para academia. Essa diversidade de experiências de vida
é uma coisa riquíssima, né? Porque aí você pega o mesmo texto, você tensiona com pessoas que têm diferentes experiências de vida, dá diferentes leituras daquilo. Isso que é o mais interessante da pós. É o mesmo texto, mas as interpretações sobre esse texto podem ser muito radicalmente diferentes. E isso é algo muito interessante de observar. Elis, e como, assim, a ideia desse podcast é não só para os professores, mas também para estudantes, né? Então, as pessoas, para terem uma ideia, assim, é semestral, né? Então, você monta, antes de começar as aulas, você já monta um plano de aulas para aquele semestre. Vamos supor, tem 15 aulas, então você já estrutura essas 15 aulas para dar. E já conta esse tempo de revisão de provas ou de artigos, de trabalhos. Como que você planeja isso? O seu ano começa um mês antes das aulas? Como que funciona? Dependendo da disciplina que eu vou ministrar, começa até 6 meses antes de começarem as aulas. Assim. Normalmente as faculdades, para cada disciplina, já tem um esqueleto, né, do que essa disciplina tem que ser, mas aí cada professor também tem uma certa liberdade para preencher esse esqueleto de acordo com o que tem mais aptidão. E aí esse trabalho começa muito antes. Eu falo assim, a hora de dar aula, é bem essa ideia do atleta mesmo, sabe? A hora que o atleta vai para a competição, é rapidinho, né? O cara corre ali 20 segundos, mas não é ali que o cara trabalha, né? Ali na hora da aula é só a hora da aparição pública, né? Eu demoro muito para montar uma aula, porque... E é legal, porque às vezes é legal esconder esse trabalho de bastidores, né? Falar assim, o personagem pede que você chegue lá como você sempre soube aquilo, né? Aquilo lá sempre tava na minha cabeça, já nasci sabendo. Mas não é. São horas e horas de preparo e estudo, assim. Às vezes eu demoro uma semana para montar uma hora de uma aula, uma aula de uma hora. Sim. Porque às vezes eu tenho que lidar com autores que eu não conheço, que eu tenho que estudar para... Então isso é um trabalheiro. Isso eu acho impressionante, porque vocês falam com uma verdade, assim, uma coisa tão catedrática mesmo. Como que pode conhecer tanto autor, a página que o cara falou aquilo, tal, não sei o que, é memória, é estudo, é trabalho... Porque é difícil você, como você falou, conhecer todos os teóricos, todos os autores. Como que é a sua vida assim? Além da aula, você lê, vê filmes? Como que você equilibra tudo isso com o seu dia a dia, né? Você agora é mãe, para a leitura que você gosta, a leitura que você precisa, filmes, lazer. Como que é o dia a dia de uma professora universitária? Como que você equilibra tudo isso? Olha, hoje eu acho que eu estou numa instituição que valoriza bastante o trabalho do pesquisador, professor. Então isso também é uma coisa que ajuda, sabe? Porque eu sei que essa não é a realidade de todos os professores. Sim. Então, pelo menos os professores da pós, a instituição tem uma consciência muito grande que não é só a hora da aula, são todas as horas de preparo. Então hoje eu estou numa situação mais confortável porque... Eu tenho esse tempo de preparo, sabe? Contado dentro das minhas horas de trabalho. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. Nem todo professor tem essa realidade, né? A gente sabe que tem instituições que jogam o cara 40 horas numa sala de aula. Aí a pessoa não vai ter condições de elaborar, de estudar tudo isso. Então... Isso é uma coisa muito interessante. Por isso que eu acho que eu gosto também dessa área, né? Hoje, o meu estudo vira parte do meu trabalho também. Então, isso é muito bom. Mas é lógico, né? Continua sendo trabalho. Isso é sempre bom mapear, né? Então eu ainda faço questão de manter momentos de lazer. Agora eu tenho uma criança de 1 ano em casa que eu quero acompanhar o crescimento dela, né? Então eu acho que é muito importante saber dosar essas coisas da pesquisa e da vida, né? Porque na nossa profissão, acho que não só na profissão de pesquisador, né? Acho que a nossa profissão é muito autoral, como jornalistas, publicitários, né? E aí parece que a sua vida vira uma extensão do seu trabalho, né? E é muito complicado quando acontece isso, porque você está assinando o negócio, né? Então é você que está ali. Eu acho que é muito importante saber separar para manter a saúde mental, porque senão não dá para fazer uma boa pesquisa se você não está bem pessoalmente. Exatamente. Né? E uma coisa que eu gostava muito nas suas aulas era esse seu jeito leve de dar aula, de falar, desses exemplos até contemporâneos, referências pop. Você fazia uma ligação super erudita e ao mesmo tempo você fazia uma coisa contemporânea, jogava aqui e aquilo aproximava, pelo menos para mim que tem essa dificuldade desses teóricos todos que são referências obrigatórias na bibliografia,
como que você vê essa responsabilidade de a gente acha que o professor tem que saber tudo, e você sempre falava assim, tem coisa que eu não sei, eu vou pesquisar. Você desconstrói um pouco esse papel do professor, com aquela pose super catedrática, como o podcast aqui, erudita. Então, isso aproximava muito você da classe, assim, né? Isso é um comentário que eu fazia, pô, a Elisa, ela parece uma de nós, assim, tipo, de falar, ó, você fala, tem coisa que eu não sei, eu vou buscar. E é um papel, é uma responsabilidade muito grande as pessoas acharem que o professor sabe exatamente tudo, de tudo, ter opinião para tudo, né? Eu tenho medo de pessoas que ficam falando que sabem tudo de tudo, sabe? Porque é impossível, porque tem tantos autores, tantas vertentes teóricas, que até eu sempre desconfio. Se a pessoa sabe de tudo é porque tá montada no personagem. Um provavelmente tá dando soluções simples para coisas muito complexas. Então, mas isso eu acho que é uma pergunta interessante, porque às vezes as pessoas acham, para fazer um mestrado, um doutorado, eu preciso ser meio geninho, né? Não. Aliás, acho que ninguém é muito geninho, né? Não existe essa coisa. Você tem que ser uma pessoa esforçada. Porque até hoje, tem autores que eu tenho muito... A primeira vez que eu vou estudar um autor, eu tenho muita dificuldade com esse autor. Então, eu tenho que sentar e estudar, e às vezes... eu lembro que tem muitos alunos que chegam para mim no início do mestrado e falam, nossa, quando eu comecei a ler esse texto, eu me senti meio analfabeta, porque eu não entendi nada. Essa é uma sensação que, quando eu vou estudar um autor novo, também me persegue, sabe? Mas daí você insiste, você vai lá, até dá o clique. Nossa, agora eu entendi o que esse autor fala. Você tem que ter um pouco de paciência com o processo. Se você tiver essa paciência com o processo e essa... acho que esse tempo, né, realmente para estudar. Isso não é uma coisa divertida, né? Isso realmente é uma coisa chata, você ficar ali. Mas se tiver esse empenho, uma hora vai dar o clique. Exatamente. E aí você vai mobilizar. E aí você não precisa ser essa pessoa que sabe de tudo, porque ninguém sabe. Você precisa ter essa disposição para ir atrás da coisa. A pesquisa é isso, né? Você quer ir para além das fronteiras do conhecimento, então tem que ter... E você falou da pesquisa, né? A gente parou no mestrado, e aí do mestrado você foi para o doutorado. E como que foi esse processo? Foram 4 anos, de novo, com a mesma orientadora, né? Então essa parceria legal que vocês fizeram ao longo desse tempo todo lá na USP. Essa decisão de fazer o doutorado, já pensando em qual que era a pesquisa, como que foi esse processo? Eu imagino que já nesse período você estava dando aula e já estudando. Como que foi conciliar tudo isso? Como que foi esse período todo lá? Foi pauleira, viu? Vou te falar que foi uma correria. Eu tinha uma vantagem que eu morava com os meus pais ainda, então eu morava longe da USP, eu morava em Mauá e até a USP era longe pra caramba. Trenzão. Trem, metrô, ainda fazia... Várias baldeações. Mas eu falei, eu gostava de história. Então, ali eu já sei que assim, eu quero estudar alguma coisa de história do jornalismo. E aí eu gostava muito das disciplinas de linguagem. E aí que deu o clique. Então por que eu não uno essas duas coisas que eu gosto muito? Que é narrativa e história. Eu falei assim, então vamos falar uma história da narrativa do jornalismo. E aí eu peguei eu dava uma disciplina de jornalismo de revista já, que também a própria atividade docente ajuda muito a gente pensar na nossa pesquisa, né? E aí eu tentei unir essas 3 coisas. Aí o que eu fiz no doutorado, eu peguei várias revistas brasileiras desde 1900 até o início do século XXI e fui olhando como que a montagem da narrativa foi mudando ao longo do tempo. E aí foi muito legal, foi uma pesquisa assim que ela me gerou bastante estresse, porque eu acho que não tem nenhuma pesquisa que não gere. Se você não está estressado na sua pesquisa, você está pesquisando errado, não tem jeito. Mas no final é muito gratificante o processo, né? Depois quando dá o clique, ali também é um negócio de dar o clique, né? Quando você consegue juntar tudo que está meio confuso na sua cabeça, o negócio sai. E aí dá um baita orgulho. Você tem livros lançados, desses livros que você lançou, algum foi dessas teses que viraram livros? Como que foi? Tudo Fala dos seus fruto livros. da pesquisa, assim, foi tudo. Eu tenho, no meu mestrado virou livro, depois do doutorado virou livro, e aí é sempre uma luta, né, para conseguir financiamento. Alguns foram financiamento próprio, porque eu queria ter o livro publicado, aí eu mesma financiei o livro, e outros eu entrei nessa batalha das agências de fomento para ajudar a financiar o livro, né. Mas tudo que eu tenho é fruto do trabalho de pesquisa. E é isso, né? Acho que tem essa coisa, a gente gosta de ver o nosso nome ali publicado, né? Exato, e não ficar só preso ali na academia, né? É legal que a sua pesquisa circule, né? Porque é um trabalho que
de investigação mesmo, né, do jornalismo, de pesquisa, de recortes, de angulações que quase ninguém tinha notado. Você, como pesquisador e cientista, você observou aquilo e serve como referência para muitos profissionais da área, né? E é um desafio, né? Porque é um desafio você conversar com diferentes públicos, né? É um desafio, acho que até hoje, para mim. Como você tirar a sua pesquisa só daquele círculo que você conversa sempre e tentar trazer essa conversa para outros lugares, né? Para aumentar o impacto social da pesquisa, para ter realmente alguma efetividade no mundo, né? Isso é difícil, é um desafio. Eu não tenho uma fórmula para isso. Porque realmente mas é algo que eu acho que toda pesquisa tem que pensar. De ela sair, né, intramuros da faculdade e circular na mão de pessoas, de profissionais que com certeza vão fazer usufruto desse material, dessa dedicação, dessa pesquisa e pensar mesmo o jornalismo, né? Mudou muito, né, Elisa, o jornalismo desse período que você estudou para o que é hoje. Como que você enxerga esse período e como que você enxerga o período que você estudava com os alunos que você dá aula hoje, assim? Mudou muito essa geração de dar aula, de estudante? Como que você enxerga o momento atual do jornalismo e também dos alunos da faculdade? Agora com o advento do celular, que deve ser difícil dar aula com pessoas que ficam ali o tempo todo no celular, tal. Cativar essas pessoas, largar o celular para poder prestar atenção no que você fala, deve ser um desafio. É um desafio porque também eu acho que tem cenários mais amplos, né, que estabelecem isso. Eu lembro quando eu fiz o doutorado, estava num cenário que era um cenário muito bom para quem estava fazendo doutorado, assim, que era um cenário em que estavam abrindo várias federais novas, então tinha uma perspectiva de eu quero fazer o doutorado, eu quero terminar logo, eu até adiantei o meu doutorado, eu defendi antes, porque eu queria estar apta, se abrisse algum concurso, eu já queria estar com o doutorado na mão, porque eu queria prestar aquele concurso. Então tinha um clima um pouco otimista assim para os acadêmicos, né? Então eu tinha uma coisa assim, então eu vou me dedicar mesmo nisso aqui para conseguir passar no concurso, porque eu vejo possibilidades de vagas. Hoje a gente não tem uma expansão das federais tão grandes, né? Então a gente tem talvez um perfil de aluno que necessariamente precisa achar outros espaços, que talvez não seja o espaço dentro da academia, né? Precisa pegar o seu mestrado, o seu doutorado e achar espaço no mercado, achar espaço em outras instâncias. Então são outros desafios, né, para quem está entrando agora. Então, de fato, a gente convive com alguns muitas pessoas não conseguem ter, por mais que gostem de fazer pesquisa, tenham interesse em fazer pesquisa, não conseguem ter a disponibilidade necessária para fazer isso, né? Porque muitas vezes não consegue ir para aula ou precisa fazer alguma coisa de trabalho no meio da aula. Então, acho que esse é um desafio muito grande. Porque daí a pessoa não consegue, de fato, se dedicar tanto quanto eu consegui para essa instância de pesquisa. Então, acho que as pressões são outras, né? Então, isso dentro da pós, né? Acho que a geração mais nova também, as pressões são outras, né? Eu falo que, assim, quando eu comecei a dar aula, eu consumia as mesmas coisas que os meus alunos. Então, era muito fácil achar pontes para exemplos. Sim. Agora, quanto mais velho, eu vou ficando, porque eles são sempre a mesma idade, né? Eu que vou envelhecendo. Sim. Eu sempre tenho uma dificuldade adicional, assim, ver como fazer a ponte, sabe? O que essas pessoas estão consumindo, o que elas estão olhando. E olha que pra gente é bom, né? Porque a gente estuda comunicação, Sim. Então eu acho uma delícia, assim. Eu tô assistindo o reality show e tô falando, mas eu estou trabalhando, porque eu estudo comunicação. Então... É muito bom, né, isso. E o pós-doc, eu nem sabia que existia pós-doutorado. O que é um pós-doutorado e por que fazer o pós-doutorado? Aí sim, você sai da USP e vai para uma outra faculdade. O pós-doutorado seria o quê? A última instância assim, da sua qualificação, da sua área acadêmica? Ou depois do pós-doutorado tem mais alguma coisa além? Assim? Na verdade, assim, o pós-doutorado acaba sendo um nome muito chique para uma coisa que é muito simples, que é um estágio em pesquisa. Porque depois que você termina... O pós-doutorado, ele não é um título. O doutorado é o lugar, assim, que é o título que te é o topo. É o título que te autoriza a fazer qualquer coisa no universo da pesquisa. O pós-doutorado, você já é um doutor, mas a pesquisa, ela é muito mais interessante quando ela é coletiva, né? Quando você tem a possibilidade de trabalhar com outros pesquisadores. E é isso que o pós-doutorado te possibilita. Então, você
estabelece uma parceria com um professor de uma outra universidade e vocês fazem uma pesquisa em conjunto. Então é isso, pós-doutorado. É uma oportunidade que você tem para sair da sua instituição e fazer pesquisa em outros lugares, para tensionar outras visões. Então você pode fazer quantos pós-doutorados você quiser, porque daí você vai fazendo as parcerias com outros institutos. Então o pós-doutorado, ele é legal de fazer por causa disso, porque você consegue ampliar o seu repertório, como né, se em fosse outros uma lugares. cerejinha ali do bolo na... É um jeito de fazer parceria de pesquisa. Legal. Bacana. E, Elisa, nesse período todo dando aula e tal, o que você pretende, assim, o que você ainda vislumbra na sua vida? Assim, você já alcançou o topo, além de professora, você agora é vice-coordenadora de pós, lá na ISPM. Que você projeta assim, para a sua vida? Lançar mais livros? Sei lá, ter um canal de podcast? Enfim, o que você almeja? Assim, o que você traça? Ou você acha que já alcançou? Você é muito nova, mas assim, já alcançou o topo? Não, nossa, tem uma estrada gigante pela frente ainda. Não tem. Acho que eu estou muito longe do topo, para falar a verdade. Mas eu acho que assim, tem muitos desafios daqui para frente. Eu acho que o maior desafio que eu vejo no horizonte é realmente aumentar o impacto social das pesquisas, sabe? Das pesquisas que eu faço. Porque eu acho que isso é um desafio constante, sabe? A gente não faz pesquisa para ficar guardadinha na biblioteca. E aí, esse impacto social, eu acho que a gente pode pensar Eu tenho muita vontade de internacionalizar mais a minha pesquisa. Eu tenho pouquíssima inserção internacional. Então, eu queria ter mais disso. Acho que isso é um desafio. Eu queria que minha pesquisa saísse desse lugar só da universidade. Eu acho que ela sai pouco ainda hoje, então eu tenho de pensar como que eu posso aumentar o impacto social do que eu faço e como isso pode ter algum tipo de ação concreta no mundo mesmo, sabe? Como que isso pode ajudar pessoas, pode ajudar empresas, pode ajudar outros lugares, o que eu estou olhando ali, né, para ter sentido o que eu estou fazendo. E também para o público comum, assim, porque eu acho que é importante que isso que a gente desenvolve na academia vá para as pessoas comuns, né? Vai para quem está fora da academia. Porque senão qual é o sentido de fazer o que a gente está fazendo, né? Se fica só ali. Exatamente. Então, isso são coisas que são muito difíceis, assim, são desafios grandes, assim. Isso não é só um desafio meu, é um desafio que as próprias agências reguladoras também estão olhando, sabe? Cada vez mais a CAPES dá um peso maior para pesquisas que tenham um impacto social. O que é uma postura correta, né? Porque, exatamente, de fato... devolver para a sociedade, né? Ali tem um monte de investimento público. Se você não devolve para a sociedade, não tem sentido o que a gente faz. Exatamente. E eu vi no seu currículo Lattes, linhas de pesquisa, de interesse, né? Tem consumo, fotografia, história, tem várias coisas. Mas uma coisa que fiquei na dúvida, assim, consumo, o que é? Explica, porque eu estou fazendo lá na ISPM, tem muito o lance do consumo. Eu sempre de cara, quando eu falei consumo, eu falei, estava falando de gente consumista. Não é isso, né? Como que é? O que é o consumo? O consumo, ele foi durante muito tempo visto como um objeto maldito, assim, dentro das pesquisas, justamente por conta dessa perspectiva de, consumo é sempre consumismo. Gastar. É gastar. Então, estamos na sociedade consumista. No programa, né, que nós estamos, a ideia de consumo é muito diferente dessa. Porque pensa só hoje, assim, antes de sair de casa, quantas coisas você consumiu e para qual a finalidade que você consumiu essas coisas, né? Antes de eu sair de casa, eu até tava brincando no início do podcast que eu tava nervosa pra vir no podcast, então eu fui no cabeleireiro, arrumar o cabelo, passei um batonzinho, coloquei uma roupa que eu achava que ficava bem. Até porque isso vai ficar pra eternidade. Então... Sua filha vai ver daqui a 10 anos essa entrevista. Então eu fico pensando, todos esses objetos, esses serviços que eu fui consumindo e esses objetos que eu fui associando, é porque eu não estava vestindo um objeto, eu estava vestindo todo um campo simbólico, todo um universo simbólico que eu queria passar. Sim. Então a perspectiva do consumo que a gente usa no programa é essa, é o consumo como um laço cultural. Então, eu não consumo porque eu preciso das coisas. Eu consumo por 1000 outras razões culturais. Porque eu quero estabelecer laço com alguém. Porque eu quero mostrar uma imagem sobre mim mesma. Porque eu quero agir politicamente. Porque não, se eu tivesse com uma camiseta política, eu estou usando o item de consumo para manifestar uma ideologia. Então, eu consumo por muitos outros motivos. E esse campo é fascinante, né? Porque daí você pensa, agora é Natal, né? Então a gente vai ter o Natal, todo mundo vai comprar coisas para presentear a família, os amigos.
antigos. Gente, como é difícil fazer isso, porque não é uma troca monetária só. Você tá comprando um símbolo, você tá comprando algo para... Quanto mais você gosta da pessoa, mais você vai se preocupar com qual é esse símbolo que você vai dar para ela. Então, o consumo, ele reflete relações sociais muito amplas, que estão muito além do ato de compra. E vê significado onde normalmente as pessoas não veem, né? É o que você falou, fazer as analogias, isso aqui significa isso, quer dizer isso. É uma coisa bem complexa, né? De observação mesmo, né? É quase... Quando eu observo o consumo, é como se eu estivesse observando todas as relações sociais, como que o mundo como o mundo simbólico é montado. É olhar o que quase ninguém olha, né? Observar dar valor ou dar significado a uma coisa que passa despercebido para um monte de gente, né? Um vinho nunca é só um vinho. Um vinho é sempre um pedido de uma relação. Ele é sempre um pedido por um campo simbólico. Isso é muito interessante. E aí dá para você ver isso em várias coisas, né? Dá para ver isso... como que as marcas se posicionam politicamente, porque... A ideia não é só fomentar o consumo, é fomentar o consumo a partir de um certo viés ideológico. Sim. Então, dá para ver isso em muitos campos diferentes. Ali dá para fazer pesquisa para o resto da vida, se você quiser. Dá pra você... E na fotografia também, que eu lembro que você colocava fotos e pedia para a gente observar, entender o significado daquilo, às vezes telas de obras de arte e tal. Como que você usa isso também? Quando que você pega uma imagem e fala, isso aqui dá um tema para uma aula, por exemplo? Usa um exemplo qualquer de uma fotografia para ver isso, assim, de instigar uma provocação e um debate em sala de aula. O nosso mundo ele é muito pautado por visualidades, né? Então a gente consome uma quantidade gigantesca de imagens e ao mesmo tempo a gente aprende o que consumir, como consumir a partir dessas imagens, né, que a gente consome. Sim. Eu acho que uma coisa interessante é que a tem vários teóricos da fotografia que vão trabalhar isso, né? Isso não é exatamente uma ideia original, mas tem um que eu gosto particularmente, que é um texto do Bourdieu, que ele vai trabalhar com a ideia de que a gente só fotografa momentos importantes da nossa vida social. E é lógico, esse texto é um texto antiguinho, não é um texto pensando ali ainda era no do filme. Selfie, né? Esse texto já... ele pensava assim, não, a gente tira foto de casamentos, a gente tira foto de batizados, de aniversários, que são grandes momentos do social. Aí você fala assim, então isso tá datado, né? Porque hoje a gente tira foto de tudo. Qualquer coisa. Mas será? Porque acho que a gente não tira foto de tudo, não. Tem coisas que a gente não tira foto de jeito nenhum. Tem coisas que ainda são tabu de você tirar foto. Você vai tirar foto ali quando você tá com o seu prato de comida especial, quando você tá achando que você tá mais bonitinho, quando você... Ainda assim, ainda que os momentos sejam mais vastos, a gente ainda tira fotos só de momentos que a gente considera como momentos importantes do social. Ninguém vai tirar uma foto dentro de um ônibus lotado, falar, olha aqui como que eu tô bem. Ou ainda que tire, é porque quer passar uma imagem sobre si. É porque alguma coisa simbólica, ele tá falando, não tá tirando foto do ônibus, ele tá tirando foto de um símbolo maior. Esse é o aspecto da fotografia que eu acho mais interessante. É não olhar para o que está sendo fotografado, mas o que aquilo significa enquanto símbolo. É isso desde as nossas fotografias pessoais até fotografias midiáticas, porque também as fotografias midiáticas só vão mostrar grandes momentos do social, elas nunca são aleatórias. É aquele negócio, né? A imagem vale mais que 1000 palavras, né? Tem cada coisa magnífica que você olha por uma foto e não é só aquela imagem, não é só aquela fotografia, tem várias coisas que o fotógrafo, ou o jornal, ou a revista, ou o livro quer transmitir ali, e que às vezes quem não estuda isso, ou quem não elabora isso, não percebe, né? Mas não percebe, mas vivencia. Educar o olhar, né, Elisa? Educar o olhar, eu acho que essa é uma ótima frase, assim, porque a gente o tempo inteiro tá sujeito a esses pacotes simbólicos, e é muito bom você ter um olhar para isso. Eu falo assim, que você começa a estudar fotografia, você nunca mais vai ver as fotos do mesmo jeito. Exatamente, né? Você sempre vê um significado ali, o que está por trás daquilo, o que a pessoa quer transmitir. E por isso que as ciências da linguagem são tão legais. Foi isso que me atraiu quando eu comecei lá na graduação a estudar ciências da linguagem, porque são essas coisas que moldam a imagem que a gente tem do mundo. Então a gente às vezes acha que o mundo a gente tem uma visão de mundo, que a nossa visão de mundo é muito verdadeira. Aí quando você começa a estudar isso, você vê como a nossa visão de mundo é aleatória. Sim. Porque ela vai vir dentro de um lugar cultural, vem dentro de um pacote simbólico, vem dentro de uma série de coisas que
Então é assim que a minha visão de realidade é muito parcial. E aí quando você recebe uma foto no Zap ou vê um filme, não te acham às vezes chato? Fala, meu, desliga um pouco, não tem significado nenhum, eu só quis te mandar uma foto, tá vendo um filme, você tá procurando outras coisas, mas tem gente que só quer se abstrair. Você consegue desligar em algum momento, ou você sempre quando vê alguma coisa, você tenta esse olhar como de pesquisadora, de professora, buscar significados para tudo que você vê. Essas coisas às vezes precisam de um pouco de elaboração, né? Eu falo assim, às vezes eu brinco que eu adoro assistir Largados e Pelados. Eu brinco não, porque é verdade que eu assisto mesmo, assim. Mas no momento que eu tô assistindo, eu tô lá no momento de distração, né? Eu não tô pensando teoricamente. Mas isso que é legal, por isso que é legal estudar comunicação, por causa disso. Porque daí você assistiu o episódio, depois você pensa, nossa, mas aqui tem um discurso que está sendo mediado que pode dar um artigo. Porque nada de graça, né? Aí é muito legal, porque às vezes não imediatamente você não observa, mas depois, às vezes aquilo dá um estralo, você fala, quero investigar mais. Eu falei aqui, né, do currículo Lattes, né, enfim, isso aqui vai para todo mundo, não só para estudante e tal. O que é o currículo Lattes? Assim? É uma espécie de LinkedIn, de Tinder, para fazer uma analogia, assim, qual que é a importância disso para um profissional, para um estudante, para alguém que almeja a carreira acadêmica? O Lattes foi um cientista, né? Foi um pesquisador. César Lattes. É uma homenagem a ele, é um cara que, enfim, grandes contribuições para a nossa ciência, né, para a pesquisa no Brasil. Que é a importância daquele Lattes? Eu vi lá, o seu tem 500 páginas de cursos que você fez, de especializações, tudo. Qual que é a importância disso para um professor, para um profissional que almeja chegar onde você está hoje? O Lattes, assim, ele é um repositório de tudo que você fez ao longo da sua vida acadêmica, né? Então, você vai colocar lá todos os cursos que você fez, ou que você ministrou, os artigos que você publicou, a formação que você teve. Então, acho que ele é comparável com o LinkedIn mesmo, né? Um repositório em que tem toda a sua trajetória profissional. E ele é muito importante, assim, não o currículo em si, né? Mas essa ideia de você mostrar o que você fez, porque isso também é uma coisa importante para não romantizar muito o cenário acadêmico, sabe? O cenário acadêmico é um cenário muito competitivo. Às vezes as pessoas falam assim, vou sair do mercado tradicional para ir para academia, para ficar num momento mais... Mas não, academia é um baita cenário competitivo. Então, se eu quero ter financiamento para minha pesquisa, então, se eu quero dinheiro para publicar um livro, por exemplo, eu vou concorrer com todo o campo acadêmico, com todas as outras pessoas que também querem publicar. E aí, tem alguns parâmetros, né, que o campo estabelece para identificar para quem eu vou dar aquela verba e para quem eu não vou dar aquela verba. E aí, o sistema inteiro é avaliado. O professor é avaliado, os alunos são avaliados, os cursos são avaliados. E o Lattes, ele, de certa forma, ele te ajuda a ver. Ele não é o único documento que te ajuda a ver, mas ele tem os parâmetros ali do que é efetivamente avaliado. Isso muda de tempos em tempos, né? Hoje, por exemplo, tem uma grande ênfase a publicação de artigos científicos. Se você vai concorrer com o campo inteiro. Então, eu estou concorrendo ao edital, eu vou concorrer com todos os outros pesquisadores. E aí eles vão olhar dentro do ranking onde está o meu nível de publicação de artigo para ver se vão me dar essa verba ou não, se vai ter verba disponível para o meu projeto ou não. Dentro dos cursos também, os cursos são avaliados a cada 4 anos, e se os professores e alunos desse curso não publicam muito, o curso ele é mal avaliado. Tem uma série de parâmetros, né, que entram nessa avaliação. Mas isso é muito importante porque o campo acadêmico é um campo muito competitivo. Se você quer se destacar no campo acadêmico, você tem que dominar as regras do jogo, né? Um Lattes robusto, né? E sempre com coisas, né? Porque o mercado pede isso, né? Para o professor ou professora se manter atualizada, produzindo, né? E às vezes você tem um projeto lindo, assim, você vou concorrer a uma bolsa de pós-doutorado. Você tem um projeto maravilhoso, mas o projeto é um item de avaliação. Sim. Vai ser avaliado todo o seu histórico, tudo que você fez antes. Puxa a sua capivara ali. Puxa a capivara inteira. Então, essa a importância, assim, de sempre ficar muito ligado no que está sendo avaliado, porque a gente está dentro de um campo, né? E você não consegue... Para jogar um jogo, você tem que conhecer as regras do jogo. Isso
quando você entra no campo acadêmico, às vezes a gente fica um pouco perdido na entrada, mas muito rapidamente você vai aprender o que precisa fazer, porque seus orientadores, os seus colegas, vai estar todo mundo jogando o mesmo jogo. Então você aprende as regras rapidinho. E as pessoas acham que é uma profissão, é só chegar lá, dar aula, mas você disse, tem todo um preparatório, né? 6 meses até antes de começar a dar aula. E não é só dar aula e não é só avaliar os alunos, mas também tem a certa exigência de escrever artigos, de estar sempre mostrando que está produzindo, que está fazendo. É um trabalho muito complexo, que pouca gente faz ideia, né? Acho que o professor é só chegar na sala de aula, falar e na hora corrigir a prova. Estou falando isso de uma maneira geral, de professor de ensino fundamental até o universitário, né? Mas é uma profissão muito rica, muito complexa e com um grau de exigência muito alto, né, Elisa? E no estrito senso, particularmente, não se espera só que que você replique o conhecimento, né? A ideia do estrito é que você produza conhecimento também. Então, isso que a sala de aula é um pedaço do seu trabalho. O resto vai ser tentar mapear mesmo onde que está a fronteira do conhecimento dentro desse tema que eu quero estudar e como que eu consigo avançar, nem que seja um pouquinho. Mas como que... Isso é um trabalho que não vem com a inspiração, não vem de um gênio. É aquele trabalho de formiguinha cotidiano, de você ir lá olhando, como que eu posso tensionar isso? O que aqui não foi explicado suficientemente bem? Isso não é uma tarefa rápida, nem simples, é um trabalho de formiguinha mesmo. E quando você orientou, né, passou desse papel de aluna para professora e a responsabilidade de orientar as pessoas agora a ter um mestrado, um doutorado, como que é o seu sentimento assim, de satisfação de ver uma pessoa que você acompanhou ao longo de 2 anos pegar esse título e seguir a mesma trajetória que você? Qual que é o prazer que você sente assim, ver uma pessoa ganhar asa e dar aula? Tem algum aluno que você orientou, que está dando aula, que você fala, cara, isso aqui eu sou responsável por esse cara aqui que está dando aula, está brilhando hoje. Conta aí alguma coisa. Assim. Tem vários que já terminaram o nível de formação. É muito legal a relação de professor e aluno numa pós estrito sensu, porque não é uma relação... Até na graduação, em outros níveis de formação, existe uma relação hierárquica mais forte, né, do professor e do aluno. No estrito sensu, são todos pesquisadores tentando achar um jeito de avançar a fronteira do conhecimento. Então, a relação é diferente. Então, é uma relação muito legal. Então, é muito legal quando você vê uma pessoa, quando ela começa o mestrado, que ela tá toda perdida na pesquisa dela, assim, ela tem uma ideia na cabeça e um lápis na mão. E depois, quando ela chega no final do trajeto, aí tem todo um imbróglio no meio, né? Porque a gente fica confuso no meio da pesquisa. E depois chega no final e aquele imbróglio se resolve e ela consegue ali avançar um pouco na fronteira do conhecimento. Isso é muito legal. E é legal porque você participa desse processo. Acho que o papel do orientador é ser um facilitador dentro desse processo, né? Você tem uma coisa toda enosada lá, o orientador ajuda a tirar o nó. Mas também é uma via de mão dupla, sabe? Muitas vezes foram meus orientandos que me ajudaram com a minha pesquisa, sabe? Semana passada mesmo eu apresentei a minha pesquisa no grupo de pesquisa e saí com 5 folhas escritas porque... De contribuições. E depois as pessoas vão virando seus colegas de trabalho, né? Não é uma relação professoral, são colegas pesquisadores. E isso é muito divertido de trabalhar. E você recebe assim, mensagens? Fala, Elisa, obrigado por tudo. Hoje eu estou aqui dando aula na USP, na ISPM, na FAAP. Você foi responsável por isso? Você tem esse feedback dos alunos? Às vezes eu recebo e é uma delícia, assim. E a gente tem que tomar cuidado com o ego, né? Para não ficar muito inflado. Mas também recebe crítico, que também faz parte do trabalho, sabe? Normal, às vezes também não dá para agradar todo mundo, então também tem alunos que não gostam, então faz parte do trabalho, né? Faz parte do jogo. Todo mundo, assim, então mas é muito legal, assim, acho que no geral é uma relação muito gostosa com alunos de distrito, é muito legal. Bom, a gente está chegando aqui no final, infelizmente, daria para ficar 3 horas com a Elisa aqui, porque tem muita história para contar, dos livros que você publicou, dos artigos, da pesquisa, mas como que faz aí para o público em geral, se quiser... falar com você, quiser saber mais sobre o seu trabalho, enfim, se você quiser deixar algum serviço aqui, sua rede social,
tá lá na ESPM, quem quiser ser aluno da Elisa tem que fazer tá aberto agora, inclusive, as inscrições, né? Sim, tá aberto agora. Ser orientando da Elisa, enfim, como que faz para te achar e obrigado aí pela presença, obrigado por cortar a faixa aqui do catedrático. E é isso. Fala aí, dá seu recado final aí pro público. E eu estou muito contente de estar aqui, porque eu parece assim, você já ouviu falar da palavra da pesquisa? Então é muito bom poder falar sobre pesquisa. Eu acho que para quem está interessado nesse campo, todas as faculdades, elas fazem editais em todos os processos seletivos, então você quer entender como começar na pesquisa, começa lendo o edital, que mostra quais são as linhas de pesquisa dentro daquela faculdade, quais são os temas que são abarcados. E conversem se alguém quiser conversar sobre o programa de mestrado e doutorado da SPM, só me mandar um e-mail, vou deixar o meu e-mail publicamente, elisa.casadei@spm.br. E se alguém quiser bater um papo sobre pesquisa, eu tô super aberta, porque é um tema que eu adoro falar, então para mim vai ser um prazer. Cara, e é muito legal, eu recomendo. Sempre desejei fazer mestrado. Quando chegou lá na hora, eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Porque parecia complexo, mas você foi a grande responsável assim, para acalmar, não só a mim, mas quase toda a classe ali, de falar, gente, é complexo, mas assim, não é tão feio como vocês estão imaginando, vai que dá. E realmente, assim, a sala toda decolou e todo mundo está bem feliz com trabalhos maravilhosos. Incríveis, eu estou muito doida para ver as bancas agora. Eu tô muito contente com essa turma. Legal, gente. Valeu, obrigado e até a próxima.